Bom, pessoal, dando continuidade e retomando o contexto mundial, vamos falar agora das instalações artísticas, que é um movimento artístico que até hoje, no século XXI, faz muito sucesso e causa perturbação em grande parte das pessoas que estão assistindo. Vira e mexe, nós ouvimos algumas notícias ou algumas especulações a respeito de determinada instalação artística daquele público que não compreende o objetivo daquela manifestação artística, que está esperando uma arte mais tradicional, e a instalação ela vem para desconstruir esse imaginário que nós temos sobre arte. E, ao contrário do que muitos pensam, a instalação artística ela não é de hoje, do século XXI. Ela também surge em meados de 1960 em vários países. Uma das características é, claro, a influência vanguardista. Lembram da aula sobre as vanguardas, né, mais pontualmente sobre a vanguarda europeia dadaísta, em que o Marcel Duchamp traz o mictório como uma peça dentro de um museu, buscando desestabilizar o que é arte, o olhar das pessoas a respeito do que deveria ser arte. Então, a instalação artística ela também é provocativa, ela também busca questionar o que é arte, quem pode fazer arte e entre outros pontos. Bom, a instalação artística ela se dá por meio da criação de vários cenários, certo? Provoca o público a interagir com as obras, diferente de uma tela em que você se coloca à frente para observar. Na instalação você acaba fazendo parte daquela obra, porque você adentra, por exemplo, no cenário, interage, põe a mão, mexe com as partes que vão compor aquela determinada instalação. Nós temos então trabalhos em grandes formatos e o espaço passa então a fazer parte daquela obra. E as obras não são colecionáveis, justamente porque elas vão durar no momento em que aquela instalação estiver ocorrendo. Depois que ela acabar, é desfeito todo aquele cenário. As instalações artísticas mesclam outros gêneros da arte contemporânea, como escultura, objetos, land art e também o próprio artista. E nós podemos citar Judy Chicago, uma norte-americana que trabalha com instalação artística, Lygia Clark, que é brasileiro, e Elliot Sica, também brasileiro, né? São grandes nomes das instalações artísticas. Vejamos aqui Tropicália, de Elliot Sica, de 1967. Este, então, é um exemplo de instalação artística. O artista, ele construiu um lugar que buscava concentrar várias referências do que ele acreditava ser o retrato do Brasil, através de um percurso labiríntico, cheio de biombos, como vocês estão vendo aí, cheio de plantas tropicais, areias, pedras, frases escritas e música. E essa instalação foi tão importante que ela acabou dando origem ao nome do movimento Tropicália que nós acabamos de ver. É claro que o movimento Tropicália, ele se deu de forma massiva na música, mas ele também aparece em outra expressão artística, como vocês podem perceber aí com essa instalação de Elliot Sica, que vai dar origem ao nome do movimento. Vejam agora o banquete de Judy Chicago. Vejam que interessante. A Judy Chicago ela é um ícone da arte feminista, né? A artista criou uma mesa de jantar triangular em homenagem a 39 mulheres importantes da história. Os pratos são de porcelana, pintados à mão e com temas que remetem às convidadas, cujos nomes estão bordados em dourado na toalha. Além disso, o próprio formato triângulo vai remeter à questão do feminino, né? É claro que existem muitas características, muitos pontos importantes para serem observados nessa mesa com esses 39 lugares. Então, espero que vocês busquem se aprofundar. Vamos falar agora da arte performática, que ela surge entre as décadas de 60 e 70 também em vários países. A arte performática, assim como as instalações, ela busca desestabilizar o conceito de arte e expandir esse conceito. Então é também uma arte que choca a plateia, choca quem está ali assistindo, justamente porque é preciso um olhar que conceba a arte para além
daquela arte já dada, tradicional, certo? Como característica da arte performática, nós temos a sua influência, que vem também de um termo francês, que diz respeito a dar forma, fazer, e a sua influência advinda das vanguardas e da pop art, é claro. Como eu acabo de mencionar, a arte performática ela também vem para desconstruir o conceito de arte e ampliar esse conceito, mostrando que a arte ela está além de um objeto, ela pode estar numa proposição, numa ideia central, mostrando que a arte ela está além de um objeto, em que ela pode estar mais aliada a um conceito, ou uma representação, ou uma ideia do artista, como nós veremos. A linguagem da arte performática é híbrida, porque ela mistura teatro, artes visuais, a instalação, a música, entre outros estilos e gêneros artísticos. Ela pode acontecer em qualquer lugar, desde museus e galerias até no meio da rua ou em qualquer ambiente público, o que também perturba demais aquela pessoa que está ali assistindo porque acha que a arte é só dentro de um museu. Então a arte performática, ela descentraliza a arte dos museus e galerias e leva também para a rua, para os espaços públicos, criando também uma interação entre arte e plateia. O corpo do artista ou o corpo do público também são um instrumento de ação artística. E essa expressão artística ela também tem caráter passageiro, podendo ser registrado por vídeo ou fotografias. Assim como nós vimos com as instalações, a arte performática ela também acaba. O artista vai embora, desmancha, né, toda aquela sua performance e nós não temos mais aquele objeto colecionável, como no caso da pintura ou da escultura, por exemplo. E como artistas nós podemos citar a sérvia Marina Abramovic, a japonesa Yoko Ono e a cubana Ana Mendieta. Vejam aqui um exemplo de performance da Marina Abramovic e o Lai. O Lai era um parceiro da Marina Abramovic. Eles tinham um relacionamento afetivo e também eram parceiros ao desenvolverem diversas manifestações artísticas performáticas, como essa que vocês estão vendo. Então essa é a Rest Energy. Imaginem vocês adentrando um espaço, seja ele público, privado, urbano, enfim, em que vocês se deparam com essa cena, e um tanto quanto perturbadora, reflexiva e que vai deixar qualquer pessoa intrigada, não é? Vejam essa outra que talvez intrigue ainda mais. Nós temos o Espaço em Vão, também de Marina Abramovic e o Lai. Eles estão nus, como vocês podem perceber, num vão, num espaço de passagem. E as pessoas, para passar para o outro lugar, elas precisam passar entre os corpos nus que estão ali se olhando. Também é uma performance muito instigante, questionadora, que vai fazer com que as pessoas reflitam sobre diversos aspectos, diversos pontos. Chamo agora atenção para uma performance da Marina Abramovic que se chama Artista Está Presente e foi realizada no Museu de Arte Moderna em Nova York, no MoMA. A artista, ela passou 736 horas sentadas em uma cadeira de madeira, conservando apenas o contato visual com as pessoas. E esse contato visual foi com 1.675 pessoas. Imaginem, ela se senta numa cadeira de madeira, alguém que está na plateia se senta e eles trocam olhares durante um determinado tempo. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver várias das filmagens da performance da Marina Abramovic. Muitas pessoas riem, muitas pessoas choram, porque ela fica imóvel olhando para elas. E aquele olhar, aquela expressão e aquele gesto perturba muitas das pessoas que estão ali interagindo com a performance. É muito interessante. Então aqui nós temos outra imagem da performance que a Abramovic realiza. Ela sempre impassível, sem esboçar nada, nem alegria, nem tristeza ou qualquer outra emoção. Ela fica sempre impassível olhando a pessoa que está à sua frente.
No entanto, nós temos um momento que quebra esse gelo da artista durante a performance, né? Proposital para a performance, que é o momento em que o Lai reaparece na vida dela. Eles tinham se separado como casal e como artistas há muitos anos. E ele descobre que ela está realizando essa performance artística, ele adentra o espaço e ele se senta numa cadeira na frente dela. E é sempre assim, enquanto uma pessoa sai e outra entra, ela fica com os olhos fechados e quando a pessoa senta na frente, ela abre os olhos. Então, quando ela abre e se depara com o Lai, muitos anos depois, né, da vida que eles tiveram juntos, ela não resiste, ela não vai ficar impassível diante dele. Então, ela se emociona, eles se tocam, né, como vocês podem ver nessa imagem abaixo. E é emocionante para todo mundo que está assistindo, inclusive para a gente quando vai assistir de novo no YouTube. Depois deem uma conferida porque vale a pena. É uma performance artística muito bonita, muito interessante. Bom, vejamos como que essa expressão, como a performance da Abramovic, foi parar no Enem em 2015. A exposição Artista está presente no MoMA, em Nova York. A performance Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Vejamos o que o enunciado pede. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela a. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. B. Abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. C. Redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. D. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. E E. Aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. E aí, podemos ir à resposta? É a letra A. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Bom, as demais alternativas, por mais que circulem de alguma maneira, elas acabam não trazendo esse olhar relacional, essa proposta inovadora de arte que vai para o museu, porque por mais que a performance tenha surgido em meados da década de 60, o auge dessas performances, a popularização das performances, né, até chegar no público comum, vai demorar muito, justamente porque é uma expressão artística que não gera um objeto em si. Então, vai precisar de grandes recursos de fotografia e de filmagem para chegar, para popularizar, né, nas pessoas que não estão lá assistindo, por exemplo. Então, a letra A é a que melhor se encaixa. Bom, a B fala de uma abordagem educacional que não diz respeito à exposição da Marina. A C diz que há uma redistribuição do espaço do museu. Na verdade, não é que há uma redistribuição, é que o museu, que até então compilava quadros e esculturas, por exemplo, passou a abrigar outra expressão artística que é diferente daquela que ela já abrigava. Então, não houve uma redistribuição, houve uma ampliação do conceito de arte. Inovadora, né, no caso. A D diz que há uma negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage. Não há uma negociação colaborativa. Há uma colaboração, mas não uma negociação. Ali o artista está e quem está à sua frente é uma pessoa que quer. Ela não negocia, ela simplesmente vai. E a E diz que há uma aproximação entre artista e público que rompe com a elitização dessa forma de arte. Não diz que rompe, tá? A elitização da forma da arte, ela ainda existe, havendo ou não performance, sendo ou não uma instalação, por exemplo, certo? Essa questão da elitização da forma de arte, ela não está necessariamente ligada a uma expressão artística X,
certo? Ainda nós podemos dizer que o espaço de um teatro, de um cinema, de um museu, eles ainda se constituem como um espaço elitista, porque são caros, geralmente o ingresso custa, né, um elevado preço, que acaba não sendo para todo mundo, enfim. Então, a melhor alternativa é a letra A, porque traz essa inovação de uma proposta de arte relacional, né, que vai trabalhar aí uma interação e trazer outras propostas para além da arte objeto, né, para dentro de um museu, certo? Dando continuidade ao contexto mundial, trago aqui para vocês o hiperrealismo. O que é o hiperrealismo? Bom, como o próprio nome já diz, é um realismo exagerado, um hiperrealismo, diferente do surrealismo, né, que tem a ver aí com o inconsciente, com outra forma de realidade. O hiperrealismo ele surge em 1960 nos Estados Unidos e em alguns países europeus e se destaca na década de 70, inclusive no Brasil, e até hoje o hiperrealismo é uma forte tendência. É uma arte do pós-guerra que tem como característica a globalização e a cultura de massa, como todas essas expressões ocorridas na década de 50, 60 e 70. É importante levar em consideração que nesse período, né, em que há o auge do capitalismo, a cultura de massa, a arte passou a oferecer novas experiências, como a gente já viu até aqui, deixando em segundo plano a obra, o objeto artístico propriamente dito, pois a ênfase dada agora é na ideia central do artista, e não necessariamente num objeto como a pintura, como a escultura, que eram muito mais abordados nas manifestações artísticas anteriores, né, às vanguardas, né, ao modernismo, e anteriores inclusive a este período. Outras características que fazem parte do hiperrealismo é a valorização de temas do cotidiano, a precisão nos detalhes, porque é um realismo exagerado, é um realismo ultra, né, posto. Nós temos uma forte influência da fotografia e da pop art dos anos 70, e aqui também nós temos uma técnica de reprodução de fotografias em telas ou esculturas. Então é muito comum nós observarmos o artista pintando algo que seria como uma fotografia, de tão real que aquela pintura vai parecer, certo? Então nós percebemos grandes ênfases nos detalhes para que a obra apresente o maior senso de realidade possível. E os grandes artistas do hiperrealismo que nós podemos citar são o alemão Mike Dargas na pintura e o australiano Ron Weck na escultura. Vejamos. Observem essa pintura do Mike Dargas. Vejam como é extremamente real, como se fosse uma fotografia. São painéis em que ele vai fazer a pintura e essa pintura vai ser tão real que vai parecer mais do que uma fotografia, como vocês podem perceber. Olhem as características aí postas do hiperrealismo, elas falam por si mesmas. Vejam agora as esculturas do Ron Weck. Nós temos o Baby, de 2000. Vejam a questão posta do hiperrealismo, como nós temos as características, os detalhes muito enfatizados, né, justamente para trazer esse senso de realidade mais próximo possível. Observem o tamanho do objeto, né? Eles não são colecionáveis, justamente porque eles são muito grandes. Bom, vamos falar agora no contexto nacional e trazendo um pouco desse hiperrealismo, mas mais especificamente para o ultrarrealismo ou realismo feroz. O que é isso? Gente, são tendências que surgem na década de 60, mais especificamente na literatura, e até hoje são muito trabalhadas, muito atuais, tanto na literatura quanto no cinema. Então, talvez mais até no cinema, porque muitas das obras escritas, né, muitas dessas obras literárias acabaram tendo uma repercussão muito maior no cinema. E quando você vê que existe aquela obra escrita, como um romance, por exemplo, um romance ultra realista ou dentro, né, do que chamamos de realismo feroz, as pessoas se assustam. Nossa, tem o livro desse filme? Não sabia, mas sim, tem.
Então, vejamos algumas características desse ultra-realismo ou realismo feroz na literatura. Nesse momento, como nós temos, né, o crescimento da cultura de massa, o capitalismo selvagem, há também o aumento da criminalidade devido à intensificação das desigualdades sociais, que é o que o capitalismo gera, né? Entre outras coisas, a desigualdade social, o aumento desenfreado de conglomerados urbanos no Brasil e em vários centros urbanos do país, vão demonstrar justamente essa desigualdade social, vão apresentar diversos problemas socioeconômicos que também estão ali intimamente ligados com a questão da criminalidade, da marginalidade. E o ultra-realismo ou realismo feroz, nessas estéticas vão se ocupar deste olhar urbano, marginalizado, mais de perto. Então nós temos aqui narrativas que são mais curtas e diretas, como o conto, retrata violência em ambientes urbanos, as personagens geralmente são marginalizadas e a linguagem tende a ser direta, seca, bruta, sem floreios, como a própria realidade narrada. Então nós temos textos mais curtos, mais enxutos, com uma linguagem mais direta, objetiva, com uma linguagem inclusive seca, bruta, como aquele ambiente ali que está sendo observado. Não só em relação ao ambiente, mas também em relação ao lugar social, em relação a determinada região. Então nós temos questões relativas a gírias, sotaques, enfim. Vejamos aqui alguns dos escritores que farão sucesso dentro dessas vertentes do realismo, né, do ultra-realismo ou realismo feroz. Nós temos o Rubem Fonseca, que é um dos expoentes no Brasil. Ele é pioneiro nessa vertente do realismo feroz, com as obras Os Prisioneiros, de 63, Lúcia McCartney, de 69. Também ele tem influência dos romances policiais norte-americanos. Feliz Ano Novo, de 75, Agosto, de 1990, e As Outras Mulheres, Contos, de 2006. O Rubem Fonseca tem muitas obras. Percebam que ele escreve na década de 60 e não para, vem adentrando aí as décadas e ele ainda hoje é extremamente atual. Nós temos Drauzio Varela, acredito que todos devam conhecer, com Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiros, né, respectivamente 99, 2012 e 2017, que viraram filmes, séries e que eu acredito que todos devam conhecer justamente pela violência, pela forma como é narrada, né, cada uma dessas histórias e que foram televisionadas. Outro escritor é Paulo Lins, que escreve Cidade de Deus, em 97, e que também vai para o cinema, ganhando aí grande visibilidade e vai demonstrar, assim como as outras obras dos autores já citados, vai demonstrar muita violência, o cenário urbano com as suas especificidades, os aglomerados, a pobreza, as diferenças sociais. Outros autores que talvez vocês não conheçam o nome, mas vão conhecer a produção, são Rodrigo Pimentel, André Batista e Luiz Eduardo Soares, que são os escritores do livro Elite da Tropa 1, e o Cláudio Ferraz, Luiz Eduardo Soares e Rodrigo Pimentel, os escritores de Elite da Tropa 2, de 2011. Os dois livros deram origem ao filme Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Então, esses filmes, anteriormente escritos em livros, vão demonstrar este ultra-realismo, a violência urbana e todas essas questões que estão em torno de uma sociedade capitalista, certo? Bom, pessoal, acredito que vocês tenham compreendido as especificidades, as características dessas estéticas artísticas da contemporaneidade, que embora elas tenham surgido na década de 50, 60 e 70, elas ainda hoje são extremamente atuais. Justamente por quê? Porque elas são fruto de uma sociedade capitalista, que é a que nós vivemos ainda hoje. Espero que vocês tenham podido aproveitar cada uma dessas estéticas, aprender um pouquinho mais sobre elas e também ampliar o repertório artístico, literário, cultural de vocês. Foi com grande prazer que eu realizei todas essas aulas desde o início do
quinhentismo, na nossa primeira época literária, perpassando por todas as outras, até a gente chegar aqui nas estéticas da contemporaneidade. Eu me sinto realizada de poder trazer para vocês um pouco do meu trabalho, do meu cotidiano enquanto professora de literatura e também de língua portuguesa, porque não podemos esquecer das aulas sobre a linguagem, sobre as questões da nossa língua portuguesa. Bom, um abraço a todos e até a próxima!